Bom, é isso, boa tarde. A gente hoje não vai ter a participação do professor Fernando de novo, por conta das férias dele, mas na semana que vem a gente acredita que ele já volte ao nosso encontro. Hoje a Paula é a nossa facilitadora e a gente já pode ir começando. Assim, direto, Karen? Eu não sou muito boa de apresentação, desculpa. Então, vamos lá, gente. Hoje, deixa eu só colocar a apresentação aqui. Eu coloquei, gente, para eu não perder nenhum link aqui do capítulo que a gente vai tratar hoje, tá? Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos ver se entrou a apresentação aqui. Então, ok. Nós prestamos a nossa homenagem ao Foucault, né, que faleceu em 1984. Hoje eu vou usar uma versão, gente, para tratar do capítulo, que é de 2009, do livro Vigiar e Punir, que foi originalmente publicado em 1975. E a gente vai tratar do terceiro capítulo, o panoptismo, que faz parte da terceira parte do livro. Panoptismo. No início do capítulo, o Foucault apresenta uma relação entre a peste e a lepra. Ele vai colocar a peste como modelo disciplinar e a lepra como modelo de grande fechamento. O primeiro exemplo de vigilância que o Foucault nos apresenta no capítulo 3, sobre o panoptismo, é sobre uma cidade infestada pela peste e as medidas que foram necessárias segundo um regulamento que o Foucault apresenta, que era do século XVII, quando se declarava peste numa cidade. Essa é uma pintura sobre a peste. A análise da peste é um elemento interessante no pensamento do Foucault, porque vai passar pela concepção de disciplina que envolve o livro Vigiar e Punir. Sobre a peste, Foucault escreve. Então, gente, eu coloquei porque eu acho muito interessante a gente entender o raciocínio do Foucault nesse capítulo, que é um capítulo longo. Mas ele vai lá descrever como é que funcionava no período de peste na França, para a gente poder entender mais adiante o que ele chamou de panoptismo. Então, ele descreve uma situação de peste no ambiente. A inspeção funciona constantemente. O olhar está alerta em toda parte. Eles fiscalizam seus atos, chama cada um por seu nome, informa-se do estado de todos, um por um, nos que os habitantes serão obrigados a dizer a verdade sob pena de morte. Se alguém não se apresentar à janela, o síndico deve perguntar a razão. Ele assim descobrirá facilmente se escondem mortos ou doentes. Cada um trancado em sua gaiola, cada um à sua janela, respondendo a seu nome e se mostrando quando é perguntado. É a grande revista dos mortos e dos vivos. Essa vigilância se apoia num sistema de registro permanente. Tudo que é observado durante as visitas, mortes, doenças, reclamações, irregularidades, é anotado e transmitido aos intendentes e magistrados. O registro do patológico deve ser constante e centralizado. A relação de cada um com a sua doença e sua morte passa pelas instâncias do poder, pelo registro que delas é feito, pelas decisões que elas tomam. Esse espaço fechado, recortado, vigiado em todos os seus pontos, onde os indivíduos estão inseridos num lugar fixo, onde os menores movimentos são controlados, onde todos os acontecimentos são registrados, onde um trabalho ininterrupto de escrita liga o centro e a periferia, onde o poder é exercido sem divisão,
segundo uma figura hierárquica contínua, onde cada indivíduo é constantemente localizado, examinado e distribuído entre os vivos, os doentes e os mortos. Isso tudo constitui um modelo compacto do dispositivo disciplinar. A ordem responde à peste. Ela tem como função desfazer todas as confusões, a da doença que se transmite quando os corpos se misturam, a do mal que se multiplica quando o medo e a morte desfazem as proibições. Ela prescreve a cada um seu lugar, a cada um seu corpo, a cada um sua doença e sua morte, a cada um seu bem, por meio de um poder onipresente e onisciente, que se subdivide ele mesmo de maneira regular e ininterrupta até a determinação final do indivíduo, do que o caracteriza, do que lhe pertence e do que lhe acontece. Contra a peste, que é mistura, a disciplina faz valer seu poder, que é de análise. Em suma, esse modelo envolve um poder político, policial, médico, administrativo e outros. O poder disciplinar está em meio a este ambiente, pois cada acontecimento é registrado. Há um trabalho ininterrupto de escrita onde todos são localizados e classificados, os vivos, os doentes e os mortos. A peste, como forma real e ao mesmo tempo imaginária da desordem, tem a disciplina como correlato médico e político. Atrás dos dispositivos disciplinares se lê o terror dos contágios da peste, das revoltas, dos crimes, da vagabundagem, das deserções, das pessoas que aparecem e desaparecem, vivem e morrem na desordem. Se é verdade que a lepra suscitou um modelo de exclusão, que deram até um certo ponto um modelo de como que a forma geral do grande fechamento, já a peste suscitou esquemas disciplinares. Então, ele faz uma distinção, né? No esquema da lepra, os doentes eram banidos, né, e fechados. E a peste, ela provoca uma situação diferente, né, de esquema disciplinar. Mais que a divisão maciça e binária entre uns e outros, ela recorre a separações múltiplas, a distribuições individualizantes, a uma organização aprofundada das vigilâncias e dos controles, a uma intensificação e ramificação do poder. O leproso é visto dentro de uma prática da rejeição, do exílio cerca. Deixa-se que se perca lá dentro como numa massa que não tem muita importância diferenciar. Os pestilentos são considerados num policiamento tático meticuloso, onde as diferenciações individuais são os efeitos limitantes de um poder que se multiplica, se articula e se subdivide. O grande fechamento por um lado e o bom treinamento por outro. A lepra e sua divisão, a peste e seus recortes. Uma é marcada, a outra, no caso, a peste, é analisada e repartida. O exílio do leproso e a prisão da peste não trazem consigo o mesmo sonho político. Um é de uma comunidade pura, o outro o de uma sociedade disciplinar. Duas maneiras de exercer poder sobre os homens, de controlar as suas relações, de desmanchar suas perigosas misturas. A cidade pestilenta, atravessada inteira pela hierarquia, pela vigilância, pelo olhar, pela documentação. A cidade imobilizada no funcionamento de um poder extensivo que age de maneira diversa sobre todos os corpos individuais. É a utopia da cidade perfeitamente governada. Em suma, a lepra estaria no modelo dos encerramentos, dos fechamentos. Com relação ao leproso, a tentativa é um exílio por meio da cerca. O leproso deve permanecer juntamente com tantos outros, formando uma massa que não teria importância criar uma diferenciação, uma distinção entre os elementos. A peste envolve um grande poder disciplinar, enquanto a lepra, tem um erro aí no slide, abarca o grande encerramento. O sonho político da peste é uma sociedade disciplinada, e o sonho político da lepra é uma sociedade pura.
Foucault, após abordar aspectos da peste e da lepra, entendendo-as como disciplina e fechamento, aponta que são esquemas diferentes, portanto, mas não incompatíveis. Depois eu acho que fica mais claro que pode ser usada uma técnica e outra no mesmo espaço. De acordo com Foucault, é próprio do século XIX ter aplicado ao espaço de exclusão de que o leproso era o habitante simbólico, mas ali também eram encontrados os mendigos, os vagabundos, os loucos, os violentos, que formavam a população real. A técnica de poder própria do quadriculamento disciplinar. De um lado, pestilam-se os leprosos, diz Foucault, impõe-se aos excluídos a tática das disciplinas individualizantes. De outro lado, a universalidade dos controles disciplinares permite marcar quem é o leproso e fazer funcionar contra ele os mecanismos dualistas da exclusão. A divisão constante do normal e anormal, a que todo indivíduo é submetido, leva até nós e, aplicando-os a objetos totalmente diversos, a marcação binária e o exílio dos leprosos. A existência de todo um conjunto de técnicas e de instituições que assumem como tarefa medir, controlar e corrigir os anormais, faz funcionar os dispositivos disciplinares que o medo da peste chamava. Todos os mecanismos de poder que ainda em nossos dias são dispostos em torno do anormal para marcá-lo como para modificá-lo, compõem essas duas formas que longínquamente derivam. Aí uma curiosidade, né, que a palavra panóptico, ela vem do prefixo grego pan, que significa todo, e a palavra óptico, referente ao olho, vista. Assim, depreende-se que panóptico é o olhar que tudo vê. Aí uma outra curiosidade também, que eu acabei descobrindo, não está no livro do Foucault, nesse capítulo do Foucault, mas havia uma figura da mitologia grega chamada Argos Panoptes, que era um gigante cujo corpo era coberto por olhos, ou que tinha 100 olhos. Vocês podem ver na figura, uma figura acho que está pequenininha aí, né? Mas tem olhos por todo o corpo dele. Enquanto ele dormia, metade dos olhos se fechava e descansava, enquanto a outra metade vigiava. Agora vamos falar do Jeremy Bentham. Jeremy Bentham foi um pensador e jurista teórico inglês e criador da filosofia política conhecida como utilitarismo. Ele viveu entre 1748 a 1832 e foi atribuída a Bentham a idealização do panóptico. Então, só para a gente voltar, o Foucault começa o capítulo discriminando como era o funcionamento da sociedade diante dos leprosos, né, da população que era banida, excluída, encarcerada, né, num grande fechamento, e o funcionamento social diante da peste. E depois o Foucault vai explicar a origem dessa figura arquitetônica chamada panópticon, que foi idealizada por Bentham, e aí vocês podem ver no slide o desenho do arquiteto inglês Rivoli, de 1791. Então, eu acho que vocês conseguem ver aí a planta, né? A planta do desenho do arquiteto. Essa aí é uma outra figura. Eu pesquisei algumas figuras de panópticon, né? Que de fato foram construídas. Esse é um outro panóptico. E Foucault vai descrever o panóptico de Bentham. Eu vou ler um trechinho direto do livro. O panóptico de Bentham é a figura arquitetural dessa composição. O princípio é conhecido. Na periferia, uma construção em anel. Então, tem um anel maior, né, que fica na periferia da figura. No centro, uma torre. Essa torre é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do anel. Então,
Cada uma dessas janelinhas, ela se abre para a torre. A construção periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura da construção. Elas têm duas janelas, uma para o interior, né, que dá essa torre, e uma outra que dá para o exterior, que permite que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta então colocar um vigia na torre central e em cada cela trancar um louco, um doente, um condenado, um operário ou um escolar. Pelo efeito da contraluz, pode-se perceber da torre, recortando-se exatamente sobre a claridade, as pequenas silhuetas cativas na cela da periferia. Tantas jaulas, tantos pequenos teatros, e em que cada ator está sozinho, perfeitamente individualizado e constantemente visível. O dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente. Em suma, o princípio da masmorra é invertido, ou antes de suas três funções: trancar, privar de luz e esconder. Só se conserva a primeira e suprime-se as outras duas. Ou seja, a plena luz e o olhar de um vigia captam melhor que a sombra, que finalmente protegia. A visibilidade é uma armadilha, é o que diz Foucault. Agora, gente, sabe o que eu queria? Colocar uma animação para vocês verem o panóptico. Deixa eu sair dessa apresentação aqui. Que eu acho que é interessante para a gente ver o funcionamento do panóptico. Eu vou colocar o vídeo um pouquinho acelerado, tá? Para a gente não perder muito tempo, mas é para vocês terem uma noção de como que era esse projeto arquitetônico do Bentham. Vocês estão vendo? Sim. Over 300 prisons around the world follow this model. A circle of diameter of 100 feet. Around the perimeter of the circle stretch cells. Each cell is 9 feet. Gente, é uma animação que está em inglês, tá? Por isso que eu diminui o som. Mas depois eu posso mandar o link para vocês. The cells rise 6 floors. On every other floor, there is a surveillance corridor, in which a guard may survey 2 floors of prisoners. The guard watches the prisoners. But the prisoners do not see the guard, and do not know when they are watched, and must therefore act as if they were always watched. 3 guards each see 96 prisoners, which makes 288 prisoners total. In the center of the space, there is an auditorium, in which the prisoners may assemble to be lectured. A wall of screens may rise surrounding the chapel, and separating the prisoners from seeing into it. Or from seeing each other from across the void of the empty space in middle. Spiral Tá um pouquinho ruim, né, a conexão? staircases ascend through the space. And an iron and glass frame rises through the space and vaults over the chapel. This completes the panopticon, the form of the ideal prison. To say all in Eu acho que é porque eu acelerei o vídeo. one word, the panopticon will be found applicable, I think, without exception, to all establishments whatsoever. Jeremy Bentham.
Gente, vou voltar para a apresentação. Deu para ter uma noção, né, do panóptico. O panóptico é uma máquina de dissociar o par, ver e ser visto. No anel periférico, se é totalmente visto, sem nunca ver. Na torre central, vê-se tudo, sem nunca ser visto. Gente, esse panóptico, eu vi naquele filme Minority Report, com Tom Cruise. Ele é muito interessante, porque é uma visão de panóptico mais com tecnologia, onde os pesos são constantemente vistos também, só que eles estão paralisados, congelados. Cada um em seu lugar. Está bem trancado em sua cela, de onde é visto de frente pelo vigia, mas os muros laterais impedem que entre em contato com seus companheiros. Pelo efeito da contraluz, permitia ao vigia observar os movimentos através das silhuetas projetadas. O detento nunca deve saber se está sendo observado, mas deve ter certeza de que sempre pode sê-lo. É visto, mas não vê. Objeto de uma informação, nunca sujeito numa comunicação. Depreende-se a partir da leitura do texto que Foucault sugere que Bentham tenha se inspirado o panóptico carcerário na arquitetura do zoológico que havia em Versalhes. Escreve Foucault: na época de Bentham, esse zoológico desaparecera, mas encontramos no programa do panóptico a preocupação análoga da observação individualizante, da caracterização e da classificação, da organização analítica da espécie. O panóptico é um zoológico real. O animal é substituído pelo homem. A distribuição individual pelo grupamento específico e o rei pela maquinaria de um poder furtivo. Foucault refere que o panóptico nos remonta ao princípio da masmorra, que envolveria os 3 elementos: trancar, privar de luz e esconder. Com o panoptismo, o princípio da masmorra é invertido, somente mantendo o primeiro elemento. E então teríamos trancar, a plena luz do olhar vigilante e visibilidade. 3 funções do panoptismo: trancar, dar luz, dar visibilidade. Para Foucault, a visibilidade é uma armadilha. O grande efeito do panoptismo seria o de induzir um estado consciente e permanente de visibilidade. O panóptico produz um efeito homogêneo de poder. Então, gente, só para resumir, o panóptico é um projeto arquitetônico e de poder. O panoptismo, que foi esse conceito desenvolvido pelo Foucault, eles são coisas diferentes. O Foucault vai destrinchar, a partir do panóptico como um projeto arquitetônico, como é que ele foi se inserindo na sociedade de forma gradativa. Outro aspecto levantado por Foucault é que o panóptico pode ser utilizado como máquina de fazer experiências, modificar o comportamento, treinar ou retreinar os indivíduos. Foucault vai citar vários exemplos: experimentar remédios e verificar seus efeitos, tentar diversas punições sobre os prisioneiros e verificar quais são as mais eficazes, ensinar técnicas aos operários, estabelecer qual é melhor, tentar experiências pedagógicas, criar crianças em diversos sistemas de pensamento. O panóptico funciona como uma espécie de laboratório de poder. Graças a seus mecanismos de observação, ganha em eficácia e em capacidade de penetração no comportamento dos homens. O panóptico deve ser compreendido como um modelo generalizável de funcionamento, uma maneira de definir as relações do poder com a vida cotidiana dos homens. Bentham, sem dúvida, o apresenta como uma instituição particular, bem fechada em si mesma.
Muitas vezes se fez dele uma utopia de encarceramento perfeito. Mas o panóptico não deve ser compreendido como um edifício onírico. É o diagrama de um mecanismo de poder levado à sua forma ideal. Seu funcionamento, abstraindo-se de qualquer obstáculo, resistência ou desgaste, pode ser bem representado como um puro sistema arquitetural e óptico. É, na realidade, uma figura de tecnologia política que se pode e se deve destacar de qualquer uso específico. É polivalente em suas aplicações. Serve para emendar os prisioneiros, mas também para cuidar dos doentes, instruir os escolares, guardar os loucos, fiscalizar os operários, fazer trabalhar os mendigos e os ociosos. É um tipo de implantação dos corpos no espaço, de distribuição dos indivíduos em relação mútua, de organização hierárquica, de disposição dos centros e dos canais de poder, de definição de seus instrumentos e de modos de intervenção, que se podem utilizar em hospitais, nas oficinas, nas escolas, nas prisões. Cada vez que se tratar de uma multiplicidade de indivíduos a que se deve impor uma tarefa, um comportamento, o esquema panóptico poderá ser utilizado. Então, essa é uma imagem de prisão, certo? E essa é uma imagem de uma sala de aula. Duas imagens de sala de aula, mas eu achei interessante porque que os alunos estão muito parecidos com os detentos da cena anterior. Em cada uma de suas aplicações, permite aperfeiçoar o exercício do poder. E isso de várias maneiras, porque pode reduzir o número dos que o exercem, ao mesmo tempo que multiplica o número daqueles sobre os quais é exercido, porque permite intervir a cada momento e a pressão constante age antes mesmo que as faltas, os erros, os crimes sejam cometidos, porque nestas condições sua força é nunca intervir, é se exercer espontaneamente e sem ruído, é constituir um mecanismo de efeitos em cadeia, porque sem outro instrumento físico que uma arquitetura e uma geometria, ele age diretamente sobre os indivíduos, dá ao espírito poder sobre o espírito. Gente, esse slide, essa frase, me lembra esse filme Minority Report, que eles criam um projeto, né, de pré-crime, onde eles fazem a prevenção do crime. Então, antes do crime acontecer, eles já prendem os suspeitos, né, os que supostamente cometeriam os crimes. O esquema panóptico é um intensificador para qualquer aparelho de poder. Assegura sua economia em material, em pessoal, em tempo. Assegura sua eficácia por seu caráter preventivo, seu funcionamento contínuo e os seus mecanismos automáticos. Ele é capaz, com efeito, de vir se integrar a uma função qualquer, de educação, de terapêutica, de produção, de castigo, de aumentar essa função ligando-se intimamente a ela, de constituir um mecanismo misto no qual as relações de poder e de saber podem se ajustar exatamente e até nos detalhes aos processos que é preciso controlar, de estabelecer uma proporção direta entre o mais poder e mais produção. Isso aqui eu acho super importante, né? Porque a gente vai tentar entender mais adiante a sociedade que a gente está vivendo hoje. Então, assim, enquanto essa relação de mais poder, saber, significa mais produção. A máquina de ver é uma espécie de câmara escura em que se espionam os indivíduos. Ela torna-se um edifício transparente onde o exercício do poder é controlável pela sociedade inteira. O esquema panóptico, sem se desfazer nem perder nenhuma de suas propriedades, é destinado a se difundir no corpo social, tem por vocação tornar-se aí uma função generalizada. Então ele sai, né, do modelo de arquitetura idealizado por Bentham e ele passa pelas as instituições disciplinares e aí ele vai se generalizando na sociedade inteira, no tecido social. O panóptico tem um papel de amplificação. O que importa é tornar mais fortes as forças sociais,
aumentar a produção, desenvolver a economia, espalhar a instrução, elevar o nível da moral pública, fazer crescer e multiplicar. Ele funciona fora daquelas formas súbitas, violentas, descontínuas, que estão ligadas ao exercício da soberania, que a gente viu nos capítulos anteriores, né? Seu campo é o contrário. Toda aquela região de baixo, a dos corpos irregulares, com seus detalhes, seus movimentos múltiplos, suas forças heterogêneas, suas relações espaciais. São mecanismos que analisam distribuições, desvios, séries, combinações e utilizam instrumentos para tornar visível, registrar, diferenciar e comparar. Dá para a gente começar a perceber onde é que a psicologia se insere aí, né? Física de um poder relacional e múltiplo, que tem sua intensidade máxima, não na pessoa do rei, mas nos corpos que essas relações justamente permitem individualizar. O panoptismo é o princípio geral de uma nova anatomia política, cujo objeto e fim não são a relação de soberania, mas as relações de disciplina. Na famosa jaula transparente e circular, com sua torre alta, potente e sábia, será talvez o caso para Bentham de projetar uma instituição disciplinar perfeita, mas também importa mostrar como se pode destrancar as disciplinas e fazê-las funcionar de maneira difusa, múltipla, polivalente no corpo social inteiro. Essas disciplinas, que a era clássica elabora em locais precisos e relativamente fechados, como as cavernas, os colégios, as grandes oficinas, e cuja utilização global só for imaginada na escala limitada e provisória de uma cidade em estado de peste, Bentham sonha fazer delas uma rede de dispositivos que estariam em toda parte e sempre alertas, percorrendo a sociedade sem lacuna nem interrupção. E daí a gente já vai visualizando a sociedade da gente, né? O arranjo panóptico dá a fórmula dessa generalização. Ele programa, ao nível de um mecanismo elementar e facilmente transferível, o funcionamento de base de uma sociedade toda atravessada e penetrada por mecanismos disciplinares. Características da disciplina. Aí ele aponta dois tipos de disciplina, né? A disciplina bloco, como uma instituição fechada, e a disciplina mecanismo, que é um dispositivo funcional que deve melhorar o exercício do poder, tornando-o mais rápido, mais leve, mais eficaz, um desenho das coerções sutis para uma sociedade que está por vir. O movimento que vai de um projeto ao outro, de um esquema da disciplina de exceção ao de uma vigilância generalizada, repousa sobre uma transformação histórica, a extensão progressiva dos dispositivos de disciplina ao longo dos séculos XVII e XVIII, sua multiplicação através de todo o corpo social, a formação do que se poderia chamar, grosso modo, a sociedade disciplinar. Mas essa extensão das instituições disciplinares não passa, sem dúvida, do aspecto mais visível de diversos processos mais profundos. Gente, esse capítulo do Foucault é longo, mas eu acho que nós estamos encaminhando mais para o fim. Eu tentei resumir o máximo que deu. Então, ele diz que essa é só a face mais sutil, né? Mas, assim, existem aspectos mais profundos. A inversão funcional das disciplinas, que originalmente cabia-lhes, principalmente onde lá inicialmente cabia, né? Para neutralizar os perigos, fixar as populações inúteis ou as mais agitadas, evitar os inconvenientes de reuniões muito numerosas. Agora, o papel positivo é de aumentar a utilidade possível dos indivíduos. Gente, essas páginas são muito interessantes, né? Na versão que eu usei, é na página 198 e na página 199, é muito interessante. A ramificação dos mecanismos disciplinares. Enquanto, por um lado, os estabelecimentos de disciplina se multiplicam, vemos também se difundirem os procedimentos disciplinares, não a partir das instituições fechadas,
mas de focos de controle disseminados na sociedade. Então, a gente vai vendo essa disseminação constante, cada vez maior. O terceiro ponto que ele coloca é a estatização dos mecanismos de disciplina. E eu levantei uma pergunta, né? Seria o aparelho de Estado todo com um papel de polícia? Os serviços de saúde, os serviços da assistência social, enfim. É um aparelho que se deve ser coextensivo ao corpo social inteiro, e não só pelos limites extremos que atinge, mas também pela minúcia dos detalhes de que se encarrega. O poder policial deve se exercer sobre tudo. Não é, entretanto, a totalidade do Estado nem do reino como corpo visível e invisível do monarca. É a massa dos acontecimentos, das ações, dos comportamentos, das opiniões. Tudo o que acontece é importante. O objeto da polícia são essas coisas de todo um instante. Pode-se, então, falar, em suma, da formação de uma sociedade disciplinar, nesse movimento que vai das disciplinas fechadas, né, naquela espécie de quarentena social, que o Foucault, no início do capítulo, fala da peste, e até o mecanismo indefinidamente generalizável do panoptismo. Não que a modalidade disciplinar do poder tenha substituído todas as outras, mas porque ela se infiltrou no meio das outras, desqualificando-as às vezes, mas servindo-lhes de intermediária, ligando-as entre si, prolongando-as e, principalmente, permitindo conduzir os efeitos de poder até os elementos mais tênues e mais longínquos. Ela assegura uma distribuição infinitesimal das relações de poder. No capítulo, gente, o Foucault vai falar até da função da família na reprodução dessa questão do poder, né? Então, ele se difunde de tal forma no tecido social que a família faz parte desse esquema de vigilância e desse esquema disciplinar. Em suma, Bentham desenvolveu uma solução de um problema técnico através de uma estrutura panóptica, daquele projeto arquitetônico. Foucault vai analisar de que forma esse princípio panóptico constrói um tipo de sociedade. A formação da sociedade disciplinar está ligada a um certo número de amplos processos históricos no interior dos quais ela tem lugar, econômicos, jurídico-políticos, científicos, enfim. De uma maneira global, pode-se dizer que as disciplinas são técnicas para assegurar a ordenação das multiplicidades humanas. Foucault vai demonstrar uma situação que se inverte da Idade Média para a Idade Moderna. Eu achei isso interessante porque a Daniela, no encontro anterior, ela falou dessa inversão que acontece, né? A antiguidade foi uma sociedade do espetáculo, tornar acessível a uma multidão de homens a inspeção de um pequeno número de objetos. A esse problema respondia a arquitetura dos templos, dos teatros e dos circos. Então, uma pessoa, poucas pessoas, tinham uma visão ampla, né, da arquitetura e, enfim, da multidão. Aqui na sociedade moderna acontece exatamente o problema contrário. Essa proposta proporciona um pequeno número, ou mesmo a um só, a visão instantânea de uma grande multidão. Nossa sociedade não é de espetáculos, mas de vigilância, disse Foucault. Daí, gente, são figuras que eu encontrei na internet que vão trazendo para a nossa sociedade atual, da sociedade disciplinar e da sociedade de vigilância. A rede social, modelo de vigilância. Todos os espaços físicos, né? Todos os lugares públicos, inclusive as creches, as escolas, se você quiser, você pode acessar do seu celular com dispositivos de câmeras, todos os lugares, não? Mas o que é próprio das disciplinas é que elas tentam definir, em relação às multiplicidades, uma tática de poder que responde a 3 critérios: tornar o exercício do poder o menos custoso possível, economicamente, pela parca despesa que acarreta, politicamente, por sua discrição,
sua fraca exteriorização, sua relativa invisibilidade e o pouco de resistência que suscita, ao contrário do que acontecia lá na época dos monarcas, né, das torturas. Fazer com que esses efeitos desse poder social sejam levados ao seu máximo de intensidade e estendidos tão longe quanto possível, ligar, enfim, esse crescimento econômico do poder e o rendimento dos aparelhos no interior dos quais se exerce, sejam os aparelhos pedagógicos, militares, industriais, médicos, em suma, fazer crescer ao mesmo tempo a docilidade e a utilidade de todos os elementos do sistema. Foucault vai falar dessa questão dos corpos dóceis, né, e úteis. Elas devem também fazer crescer a utilidade singular de cada elemento na multiplicidade, mas por meios que sejam os mais rápidos e os menos custosos, ou seja, utilizando a própria multiplicidade como instrumento desse crescimento. Daí para extrair dos corpos o máximo de tempo e de forças. Esses métodos de conjunto que são os horários, os treinamentos coletivos, os exercícios, a vigilância ao mesmo tempo global e minuciosa. Em suma, para finalizar, gente, coloquei alguns pontos aí que eu acho que são importantes do capítulo. O mecanismo do panóptico é generalizável, pois pode ser aplicado às penitenciárias, mas também para outras instituições disciplinares. O panóptico permite economia do poder, pois consegue vigiar, controlar uma quantidade maior de pessoas com um número menor de vigilantes. Diminui os custos da vigilância e aumenta os benefícios com uma ideia arquitetônica. Colégio, quartel, fábrica, hospital, celas, fileiras, controle pela distribuição espacial e também de suas atividades. Os espaços vão ganhando características funcionais e hierárquicas, que é essa arquitetura circular. Durante os séculos 17 e 18, as instituições progressivamente vão se disciplinarizando, isto é, tornando-se disciplinares. O princípio do panóptico vai se estendendo para além das instituições, ou seja, para todo o tecido social. Dessa forma, a sociedade moderna, através do poder disciplinar, vai se tornando uma sociedade disciplinar. Controle sobre o indivíduo não se dá mais pela força, mas pela vigilância. Poder agora é microfísico e se dá nas relações. Poder precisa ser dividido entre poderes laterais. Domínio sobre os corpos, docilização, utilização. Ai, gente, eu queria, nessa fase final do encontro, eu tinha proposto lá no grupo do WhatsApp para a gente conversar um pouquinho sobre o filme 1984, que foi baseado no livro homônimo do George Orwell. E daí eu coloquei umas figurinhas, né, do livro 1984, que foi feito em quadrinhos. Eu acho que eu vou acabar com essa imagem, para a gente pensar enquanto é legal, né? Enquanto é possível, enquanto nos for permitido. É isso, gente. Queria, nessa fase, se possível, se as pessoas toparem, se os colegas conseguiram assistir o filme em 1984, ou ler o livro, ou, enfim, ler o livro em quadrinhos, ou então outros filmes, né, que possam trazer para a gente essa ideia do panóptico, eu acho que seria interessante. Muito obrigada, Paula. Foi muito boa a sua facilitação. Como diria o professor Fernando, muito obrigada pela sua facilitação magistral. E eu acho que a gente pode abrir para discussão agora, depois de estarmos todos em deleite com a sua apresentação.
Ai, gente, eu Guilherme, falei muito rápido, né? Mas é que é um capítulo longo, gente. Tive que usar o PowerPoint aí para a gente poder trazer as ideias principais. Eu acho que tem muitos conceitos, enfim. Gente, eu vou sentir falta do professor Fernando para salvar a gente aqui, hein, na discussão. Mas a gente tem outros colegas muito inteligentes que sempre ajudam aí na reflexão e na discussão. com certeza vai ser uma ótima discussão. A sua facilitação foi muito boa mesmo. Obrigada. Vamos lá. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer a Paula por essa apresentação maravilhosa, realmente magistral. E antes de eu começar a falar, eu queria perguntar para Karen, já que o Fernando não está aqui hoje, nós vamos poder estender o nosso tempo de conversa, porque eu tenho muita coisa para falar, especialmente depois da provocação da Paula. Como diz o Fernando, o encontro é centrado em vocês. Enquanto a gente tiver assunto, a gente pode continuar. Porque você me fez eu tirar isso aqui da Que legal, Guilherme. Você leu? Você leu Eu todo? li, mas eu li isso aqui faz uma década já. Assim, eu estava no primeiro ano do ensino médio. Conta um pouco do livro, porque assim, eu acho que tem vários livros e filmes que podem fazer a gente pensar o conceito de panoptismo, né, que o Foucault traz. Tem livros, muitos filmes, eu acho que faz a gente refletir um pouco sobre a nossa realidade. Conta sobre o livro, Guilherme. Como eu disse no WhatsApp, você está pedindo demais. Faz uma década que eu li isso. Eu só dei uma folheada. Mas, assim, o livro é essencialmente ele segue o personagem principal, Winston, que ele vive dentro de um governo completamente totalitário e disciplinar, controlado pelo o partido. É simplesmente isso. Nesse governo, ele é assim. Eu viso a temer que o Foucault esteve vivo para ler esse livro. Assim, eu não sei quando o Foucault morreu, mas o livro, ele é 84. ele é de 1984. Por isso que eu pus o slide com a data de nascimento e morte do Foucault. O livro foi escrito em 48. 49. Publicado, acho que em 49. 49. Uhum. Sim, eu não sabia disso, mas pro Foucault morrer em 1984 é muita coincidência. Né? É muita coincidência para ele morrer no ano em que, em outra realidade, estaríamos no auge da disciplina, né? E, assim, eu gostei muito o partido, ele controla tudo. Tudo. Ou se o George Orwell tivesse vivo hoje, para ver o que a gente está fazendo agora, ele teria 2 surtos. Não 1, 2. Porque é exatamente. Porque é exatamente o que ele fala. Opa, desculpa, aconteceu um problema aqui. Esse livro é exatamente isso. Acho que a Tati. Não sei se a Tati pode começar a falar ou se o Guilherme conseguiu resolver o problema. Não, eu já consegui. Esse livro ele é exatamente sobre a sociedade da vigilância, né? Eu fico pensando na teletela, que como é que ele fala, que as televisões conseguiriam ouvir o que as pessoas estavam vendo, e nós estamos literalmente isso de bom grado, né? Na frente do notebook com a webcam ligada. O Jojo tira 2 surtos, né? E esse governo, ele está tão imbricado nesse controle que ele controla pensamentos, né? Como que a Paulo disse naquele último estágio, pense enquanto é legal, né? No 1984, pensar já é um crime, né? O crime pensamento, né? A questão da nova fala, não conseguir estrutura completamente a estruturas de comunicação, diminuindo e juntando as palavras para que você consiga controlar a possibilidade de expressão das pessoas.
E aproveitando que agora que eu tenho o livro e a Karen me deu essa bolada, eu quero ler um pedacinho não, 2 páginas do livro, porque bem no final, para vocês compreenderem o quanto isso está ligado com uma sociedade disciplinar. Para quem está nessa edição nova, que é a 21ª edição, impressão no caso, está na página 291. Há um slogan do partido abordando o controle do passado. Repito, por favor. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o passado, controla o futuro. Repetiu Winston, obediente. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o passado, controla o futuro, disse O'Brien, balançando lentamente a cabeça para demonstrar sua aprovação. Você acha, Winston, que o passado tem uma existência real? O sentimento de potência tornou-se se apossar de Winston. Seus olhos se apressaram em mirar o mostrador. Não apenas desconhecia se a resposta que o resguardaria da dor era sim ou não. Como se estava inseguro enquanto a resposta a que ele próprio acreditava ser a verdadeira. O Winston, o O'Brien, esboçou um sorriso. A metafísica não é seu forte, Winston, disse. Até este momento, você nunca havia se perguntado o que é que as pessoas entendiam por existência. Vou formular uma pergunta com mais precisão. Por acaso o passado existe concretamente no espaço? Há em alguma parte, em algum lugar, um mundo de objetos sólidos onde o passado ainda esteja acontecendo? Não. Então, o passado existe? Se de fato existe? Nos documentos está tudo registrado. Nos documentos e na mente, na memória urbana. Na memória, muito bem. Nós, o partido, controlamos todos os documentos e todas as lembranças. Portanto, controlamos o passado, não é mesmo? Mas como você pode impedir que as pessoas se lembrem das coisas? Gritou Winston, tornando a esquecer-se momentaneamente do mostrador. É involuntário. É uma coisa que foge ao controle da pessoa. Como podem controlar a memória? A minha vocês não controlaram. O O'Brien voltou a assumir uma atitude severa, levantou a mão ao mostrador. Pelo contrário, foi você que não a controlou. Por isso foi trazido para cá. Está aqui porque não teve humildade suficiente, não teve autodisciplina. Não se dispôs ao ato de submissão que é o preço a ser pago pelo equilíbrio mental. Preferiu ser um lunático, uma minoria de um. Só a mente disciplinada enxerga a realidade, Winston. Você acha que a realidade é uma coisa objetiva, externa, algo que existe por conta própria. Também acredita que a natureza da realidade é auto-evidente. Quando se deixa levar pela ilusão de que vê alguma coisa, supõe que todos os outros veem o mesmo que você. Mas eu lhe garanto, Winston, a realidade não é externa. A realidade existe na mente humana e em nenhum outro lugar. Não na mente individual, que está sujeita a erros de que, de toda maneira, algo perece. A realidade existe apenas na mente do partido, que é coletiva e imortal. Tudo que o partido reconhece como verdade é a verdade. E é este o fato que você precisa reaprender, Winston. Isso existe um ato de autodestruição. Um esforço de vontade. Você precisa se humilhar antes de conquistar o equilíbrio mental. O O'Brien fez uma breve pausa, como se para permitir suas palavras fossem devidamente compreendidas. Lembra-se, continuou ele, de ter escrito em seu diário. Liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4? Lembro, disse Winston. O O'Brien levantou a mão esquerda e mostrou o seu dorso para Winston, com o polegar escondido e os outros 4 dedos estendidos. Quantos dedos tem aqui, Winston? 4. E se o partido dizer que não são 4, mas 5, quantos dedos serão? 4. A palavra foi concluída com um gemido de dor. O ponteiro do mostrador saltara para 55. O suor recobria todo o corpo de Winston. O ar que entrou em seus pulmões saiu sob a forma de grunhidos fundos, que nem trincados os dentes de Winston conseguia sufocar. O O'Brien observava-o com os 4 dedos ainda estendidos. Puxou a alavanca de volta.
Dessa vez, a dor foi apenas levemente mitigada. Quantos dedos, Winston? 4. O ponteiro voltou para 60. Quantos dedos, Winston? 4. 4. O que eu mais eu posso dizer? 4. O ponteiro provavelmente tornara a subir, porém Winston não olhou para o mostrador. O semblante carregado e severo, e os 4 dedos ocupavam todo o seu campo de visão. Tinha os dedos diante dos olhos como colunas enormes, deslocados e dando a impressão de vibrar, mas inequivocamente 4. Quantos dedos, Winston? 4. Pare, pare. Como pode continuar com isso? 4. 4. 4 dedos, Winston? 5, 5, 5, ele gritou. Não, Winston, assim não. Você está mentindo. Continua achando que são 4. Quantos dedos? 4, 5, 4. O que você quiser. Apenas pare com isso. Pare a dor. De repente, viu-se sentado na cama, com o braço de O'Brien em volta de seus ombros. Provavelmente perdera a consciência por alguns segundos. As tiras que perdiam seu corpo à cama foram afrouxadas. Sentia muito frio. Tremia de maneira incontrolável. Seus dentes batiam. Lágrimas deslizavam pelas suas faces. Por um momento permaneceu agarrado ao O'Brien, como um bebê. Tinha a sensação, e curiosamente reconfortado pelo abraço passado em torno do seu ombro. Tinha a sensação de que O'Brien era seu protetor. Que a dor era algo que vinha de fora. Que a sua origem era outra. E que O'Brien quem o salvaria dela. Você aprende devagar, Winston, disse O'Brien gentilmente. O que eu posso dizer? Respondeu Winston sobre lágrimas. Como posso deixar de ver o que eu tenho diante dos olhos? 2 e 2 é 4. Às vezes, Winston, às vezes são 5. Às vezes são 3. Às vezes são todas as coisas ao mesmo tempo. Precisa se esforçar mais. Não é fácil de adquirir equilíbrio mental. E com isso eu termino. Essa cena aparece no filme, né? Que ele é quase torturado, né? Durante uma tortura, né? Que o no filme é assim, pelo menos, né? O Robert está torturando o Winston, né? Ele não está torturando o Winston, ele está ensinando disciplina para ele. Exatamente, né? É sutil, né? É sutil a disciplina. Muito. E chegando no final, nós pedimos o conforto dessa disciplina. E o contrário é muita dor. Eu achei muito interessante a parte que você falou. A verdade do partido é a verdade, né? Porque, enfim, o momento atual, né, gente? Exato, Karen. O Winston trabalha no Ministério da Verdade, né? Acho que são 4 ministérios, né? E ele trabalha no Ministério da Verdade, alterando as informações, né? Ele vai alterando o tempo todo as informações que chegam. Determinação do partido, claro. Uma das cenas que mais me marcou desse mundo não, esse mundo também, mas desse livro foi logo no meio do livro, com a comemoração da derrota do inimigo do partido, no qual eles estavam comemorando a derrota da Lestásia. E de repente aparece o representante do Grande Irmão e diz: a partir de hoje, nós nunca estivemos em guerra com a Lestásia. A Lestásia sempre foi a nossa companheira. Agora, nós sempre estivemos em guerra com a Oceania. E assim, o partido sempre esteve em guerra com a Oceania. Foi reescrita a história, o passado. Mas na verdade é o que o partido diz. E isso vira é uma euforia porque todo mundo concorda com isso no mesmo instante. Porque o que é dito é verdade. Sempre se esteve em guerra com a Oceania, não com a Lestásia. Fake news, só que não fake news. Tudo bem. Parece até alguns países que financiam terroristas e depois ficam contra eles, né? Assim, não sei. Você pode dizer Estados Unidos. Talvez. Gente, o lema do partido no 1984 é:
guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. E quem controla o passado controla o futuro, né? Eu achei essa parte bem interessante, porque muitos líderes fascistas, ou enfim, fazem isso, né? De distorcer a história e pedir por coisas que já foram comprovadamente ruins e tudo mais. Mas é engraçado como é o que o Guilherme falou, parece que a gente pede por um pouco de disciplina e aí as pessoas simplesmente aceitam a mudança da verdade de uma forma muito rápida, né? Bom, já que ninguém vai falar, eu vou falar então. Todo mundo. O pessoal tá saindo, tá até estranho hoje. Pois acho que as pessoas estão com saudade do Fernando, mas a gente pode continuar, gente. O grupo é nosso, não é só do Fernando, o não. poder do afeto, hein? Enfim. Eu estava pensando aí, vocês falando da discussão do partido, isso que a Paula foi trazendo dentro do texto, esses controles, regulações, depois eu vi na fala do Guilherme, né? E aí me lembrou uma passagem do Foucault em outro livro dele que chama Em Defesa da Sociedade, não sei se vocês conhecem. É um livro que ele. Não, fizeram, na verdade, não foi ele que fez. Fizeram das aulas que ele dava no Colégio de France, né? Então é um livro de vários textos soltos, assim, porque são as falas literárias do Foucault, né? E aí tem uma aula que ele está falando de biopolítica e biopoder, e poderes, né? Biopolítica, biopoder e poderes, né? E aí ele tem uma passagem da aula que ele fala assim: como pode um grupo social ou uma sociedade, em conjunto, transferir seus desejos, suas vontades, ou sua própria vida para um outro sujeito que provavelmente não vai estar se importando nem com seus desejos, nem com suas vontades e nem com sua vida. Ou seja, quando esse grupo transfere sua responsabilidade para esse indivíduo ou sujeito que não está nem aí com suas singularidades, seus desejos, suas vontades, o que esse sujeito faz com esse grupo é normal ou é de comum acordo, porque esse grupo acabou transferindo sua responsabilidade para uma pessoa que não estava nem aí ou pouco se importando com a vida dela, com o desejo dela, com a singularidade. E aí ele completa dizendo: isso pode ser chamado de pacto social, alguns chamam de democracia, e outros chamam de governadores, presidentes ou prefeitos. E aí ele finaliza esse capítulo colocando essa palavra, né? Alguns chamam de governadores, prefeitos ou presidentes, né? E aí ele já vai entrar mais no... Aí depois disso ele vai entrar no nazismo, que o Foucault defende nesse livro, nessa aula, na verdade, que foi através dessa transferência de responsabilidade que Hitler conseguiu fazer tudo o que fez, né? Que ele coloca essa parte teórica, depois ele coloca o exemplo do Hitler, né? Se pessoas não tivessem feito essa transferência, talvez Hitler não tivesse nem chegado lá e não tivesse executado aquilo que ele executou. E aí eu estou colocando Hitler porque qualquer coincidência, no momento histórico que a gente está vivo aqui, não é à toa. E muito boa explanação, Paulo. Obrigado. Muito obrigada pela fala, Richard. Pode falar, Renato. Oi. Bom, primeiro, Paula, obrigado pela apresentação, muito legal. Vocês estão ouvindo? Sim. E, assim, eu achei que nessa nossa discussão ia aparecer um assunto mais, eu acho que uma evolução dessa visão do Foucault, né, dessa sociedade disciplinar, da vigilância, né?
que eu acho que agora nós já estamos numa fase seguinte, que seria em vez do panóptico, deveria ser um paninfo, porque o que nós temos hoje é basicamente o quê? São as Aléxias da vida, né? Que essas Aléxias, o que elas estão ali ouvindo o que você está falando e transformando isso em informação para quê? Para uma sociedade do consumo. Então, na verdade, tudo que está acontecendo hoje, quando você fala, o conceito que ele trouxe do panóptico era o quê? Para vigiar com o menor dispêndio de recursos. E hoje o que nós temos é o quê? Nós não precisamos mais ter pessoas para fazer isso. Nós temos algoritmos que ouvem o que você está falando e vão te vender o produto que você está querendo. Então todo mundo já teve essa experiência, né? Exatamente, de você falar Renato. geladeira e você abrir assim e aparecer lá os anúncios de geladeira. Então, na verdade, assim, foi uma transformação, né? Que fomos para uma sociedade do consumo onde essa vigilância ela passou a ser muito mais do sentido assim, ela uma sociedade que está preocupada em consumir e esse mecanismo de consumo é muito mais fácil de você controlar, né? De você ter essa informação de tudo que está acontecendo no mundo. E isso está centralizado, isso está sendo manipulado por algoritmos e então, quer dizer assim, nós estamos controlados numa sociedade agora, em vez de disciplinar, de consumismo. E está muito fácil fazer isso e isso acaba que, assim, só vai gerar muito mais a questão do poder econômico, e o poder econômico consegue fazer a manipulação que ele quiser, porque ele tem o domínio do poder econômico. Então, eu acho que assim, não que eu estou discordando da visão do Foucault, mas esse panóptico ele se transformou numa coisa muito mais, hoje assim, muito mais no sentido assim do consumo, do poder econômico e que nem precisa mais vigiar, só faço algoritmos e vou controlar tudo isso. Mas, Renato, o Foucault morreu em 84. Até o George Orwell, gente, assim, o livro é de 48, 49, né, que foi publicado. Imagina, eles foram já visionários, a coisa aumentou muito, piorou muito, né, desde que eles morreram, né? Mas então, Paulo, assim, a minha percepção é que quando o livro foi escrito e quando Foucault escreveu quando o livro, o 1984, foi escrito, e quando Foucault escreveu o Vigiar e Punir, a gente estava o quê? No meio da Guerra Fria. A Guerra Fria era, vamos dizer, muito desse conceito dessa Eurásia, Oceania, né? E era uma coisa assim, muito o objetivo ali era uma questão do comunismo e o capitalismo, né? Era essa divisão. Sendo que o capitalismo ele prevaleceu e hoje temos aí uma sociedade de consumo global manipulada por algoritmos e então eu acho que hoje é uma paninfo, não é uma panóptico, porque o panóptico já ficou para trás. Mas assim, agora até os recursos, né, de informática já estão conseguindo através de imagens transformar isso em informação, né? Então também ficou muito mais fácil também. Mas é isso aí que eu queria falar e obrigado mais uma vez. Para comentar um pouco a fala do Renato, eu consigo pensar um pouco para. Vou começar do final para o começo do meu pensamento. Mas o Byung-Chul Han, no livro dele, A Sociedade do Cansaço, né, ele já fala que nós não estamos mais numa sociedade disciplinar, mas sim numa sociedade do desempenho. Eu discordo. Eu acho que o desempenho é um desdobramento da disciplina, né? Porque você se desempenhar, você precisa de uma puta disciplina, né? É só você pegar qualquer executivo, né? Qualquer blogueiro, né? Você vê que aquelas pessoas elas têm
um, um setting de regras muito rígidas a serem seguidas. Né? Um cronograma nos milissegundos do que é necessário para se ganhar a popularidade. E eu penso muito nessa questão que o, o panóptico ele tinha a visão de que você vigiar muitos como pessoa, mas eu acho que nós já estamos numa época em que é uma vigilância de todos por todos, sabe? A rede social ela possibilita isso, porque o que você posta todo mundo vê, e você vê todo mundo. Assim, está todo mundo se jogando. Eis o famoso cancelamento, né? Mas numa estrutura mais microfísica disso, o quanto o que se acontece nas redes sociais é dito por padrão de normalidade, é dito você não postar não aconteceu, se você é obrigado a se manter num padrãozinho de felicidade, você postar sua fotinha no Stories. E se você não postar na sua fotinha no Stories, as pessoas vêm procurar por você, perguntar se você está bem, né? Eu sempre falo que o tudo bem não estar bem é uma ameaça. Porque tudo bem você não estar bem agora, no futuro você tem que estar bem. Você tem que melhorar. Impõe-se disciplina aí. E assim, e todo mundo fica muito puto com coisa. É uma ameaça, gente. E não estar bem deveria poder ser, né? Mas não, você tem que melhorar. Essa é a ameaça implícita. Né? E pegando um pouco do que o Richard falou, né? Como que as pessoas elas se desdobram, deixam então a sua responsabilidade para os outros, é interessante de pensar na nossa cultura ocidental, nós sempre estivemos deslocando poderes, né? Porque nós temos a questão religiosa. O que é mais deslocamento de responsabilidade do que você deslocar a sua vida perante um ente metafísico? O que o Foucault diz. Né? O Foucault diz, tudo bem? Né? Disponibilizar, deslocalizar a sua responsabilidade para o ente metafísico. Né? Como nós temos muito, por exemplo, na Grécia Antiga, você tinha o pensamento de que você não faz nada, né? Quem faz são os deuses colocam o seu irmão na sua frente para você matar ele. Né? Você não mata porque você quis, você não mata por vontade própria, você mata porque Zeus colocou o seu irmão ali para ser matável, você matou por causa disso. Deslocou a sua responsabilidade por isso, né? Mas tanto que com a ascensão do cristianismo e só surge a noção de culpa, né? Como nós temos hoje, você passa a ter a responsabilidade pelas suas ações. Mas mesmo assim, Deus tem um caminho que Ele quer que você siga, e é tua culpa não seguir o caminho de Deus. Mas assim, você ainda jogou essa responsabilidade para Deus, né? Mas, assim, pensamentos aleatórios. Richard? Falando com o microfone fechado não dá muito certo, né? Ai, meu pai. Não, eu tava. Só rapidão. O comentário que a Paula disse que eles eram visionários, o Mbembe, que foi aluno do Foucault, dizia que o Foucault não acreditava que a sociedade ia mudar muito, não. Então acho que ele não foi visionário, não. Acho que ele não acreditava em mudança nenhuma. Por isso que eu acho que o que a gente está vivendo para Foucault, tipo, hoje, se ele tivesse vivido, eu falar, nossa, normal. Já esperava. Sabe? Porque ele não acreditava. O bicho era cético, hein? Não acreditava nas pessoas, nas instituições, nem nada. Filósofo, né? A Paula mandou no chat, não sei se ela quer ler ou comentar sobre. Não, eu tinha pensado nesse livro do Byung-Chul Han também, viu, Guilherme, quando eu estava lendo Foucault, porque no Sociedade do Cansaço, o Han,
ele faz uma crítica ao Foucault, né? Ele já fala que a gente já está num outro momento, né? E ele chama essa sociedade de desempenho. Eu posso mandar o livro lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Eu acho que é interessante a leitura. Né? De alguma forma, a gente já incorporou a sociedade disciplinar e a gente agora nós já somos, como é que o Byung-Chul Han chama? Como se nós já fôssemos empreendedores de nós mesmos, né? Por isso que nós deprimimos, inclusive. Eu acho interessante a leitura. Eu mando no grupo do WhatsApp. Legal, Paula, acho bem legal. Como que o Bicho disse, é só para um ser de qual tudo é possível, pode-se haver, então, a falta de possibilidades, que seria da pessoa. Fala de novo, Guilherme, eu não entendi. Fala de novo. O Bicho diz na questão da depressão que as pessoas se deprimem porque numa sociedade que grita que tudo é possível se tornar qualquer coisa, é que surge a possibilidade de ser nada. De não É o ter excesso de possibilidade. positividade, né? Ele fala, né? A minha crítica ao Bill Churran é exatamente nessa parte que você falou aqui, a partir de uma determinação do ponto da positividade, a técnica disciplinar ou o esquema negativo da proibição se choca rapidamente com seus limites, mas ela continua sendo negativa, a sociedade de desempenho, porque o que está sendo negado é a capacidade de fugir da disciplina, sabe? Porque para produzir, você tem que ralar, mas é ralar dentro de movimentos específicos, sabe? Alguém que é executivo, que é um blogueiro, ele deixa de fazer 500 outras mil coisas para produzir o conteúdo. Isso é negatividade, não positividade, sabe? Por mais que é o que eu disse numa semana, quando eu estava apresentando, que eu parei de pensar a economia da disciplina como uma redução, mas literalmente como uma economia, que você aplica e retira. Porque você incentiva certos tipos de disciplinas e retira outros comportamentos. Da mesma maneira que você incentiva outros comportamentos e retira disciplinas antigas. É literalmente uma economia que você investe e desinveste. Você trouxe essa questão do Byung-Chul, né, da sociedade e eu estou lendo esse livro, né, esse livrinho e tal, mas eu já comecei a ler 3 vezes, assim, porque eu vou até a metade, depois eu volto para o começo. A questão que ele fala da depressão atual, né, é muito da questão do que nós somos os opressores de nós mesmos, né? Então, antes existia essa sociedade disciplinar que alguém nos oprimia, né? Agora, na sociedade do desempenho, né, segundo ele, a questão é que nós somos os nossos próprios opressores. Então, nós estamos numa elipse, né? que está assim, girando, né? E por isso que nós nos oprimimos, porque nós queremos, não tem ninguém nos oprimindo, nós que nos oprimimos, né? Então, nós já introjetamos, né, o panóptico, né? Então, assim, quando é alguém que está nos oprimindo, é um pouco mais, vamos dizer assim, mais, de certa forma, como se fosse lógico. Mas quando você passa, você mesmo se cobrar, você é o executor e o disciplinador, né? Isso gera esse movimento que nós estamos agora, assim. Eu acho que isso se evidencia com o trabalho remoto, né? Que 24 horas por dia trabalhando, porque eu tô em casa e eu tô trabalhando em casa, então como é que eu vou descansar agora se eu posso trabalhar agora, né? A Letícia falou no chat que a gente vê o reflexo disso na clínica com burnout, ansiedade e depressão. Não sei se a Letícia quiser falar um pouco mais. Acho que se ninguém mais quiser falar nada, a gente também já pode ir encerrando, porque são 6h30, mas ainda está aberto. Se
Se alguém ainda quiser falar, pode falar. Eu só ia dizer o seguinte, eu antes de começar o encontro, eu escrevi aqui uma lista de filmes que me fizeram lembrar da questão do panóptico, né? O Metrópolis, do início do século passado, Black Mirror, né, que agora é uma coisa super recente, tem vários episódios que fala do dispositivo panóptico, né, na nossa vida, de uma forma até trágica, alguns são muito trágicos, né? Matrix, Minority Report, que eu falei, O Dilema das Redes, Privacidade Hackeada, Invasão de Privacidade, Blade Runner, Tropa de Elite, Gattaca, Handmaid's Tale, que é aquela série, né? O Poço é um dispositivo panóptico diferente, né? Não é exatamente aquela arquitetura do Bentham, né? Mas é uma coisa, um dispositivo interessante para a gente pensar, né? E ali ainda aparece o diálogo entre os andares, né? O povo de baixo, o povo de cima, enfim. Eu acho que a arte pode ajudar muito a gente a pensar essas questões todas. Muito legal essa lista de filmes. Se quiser mandar no grupo também, eu acho que tudo vale mandar no grupo, essas recomendações. Aproveitando a deixa da Paula, eu queria recomendar. Eu vou me expor aqui, mas expor minha adolescência, um anime chamado Psycho-Pass, vou escrever aqui, que é literalmente juntando a ideia do panóptico com a ideia das inteligências artificiais, né? É um mundo no qual os crimes são, que nem você mencionou, os crimes eles são previstos antes de acontecer através de que um computador, ele analisa a tendência da pessoa a crimes, literalmente. E nisso, ela não controla apenas isso, mas toda a sociedade. Porque para ela conseguir prever a criminalidade, é necessário criar uma sociedade perfeita, onde quase todos têm o seu ideal de felicidade a ser alcançado, né? Tanto que é até ela que decide qual emprego que a pessoa vai ter. Porque ela visualiza e descobre, através dos exames, dos testes que são feitos ao crescimento, ela decide qual que é a melhor área de desempenho da pessoa. E, assim, é maravilhoso. Foi o anime que me fez me interessar por psicologia, por isso que eu tô aqui hoje. Mas, enfim, é muito bom. Recomendo. Muito legal. E é interessante pensar também qual é o tipo de subjetividade que esse tipo de mecanismo permite, né? Porque a gente também constrói a possibilidade da ascensão de determinados tipos de processos de subjetivação, né? Então, quando você diz que um computador pode prever se você vai ou não fazer um crime, você também muda, né, os processos de subjetivação que estão dentro desse sistema. Achei muito legal essas indicações, gente. E também a arte, também é a expressão, né, do que a gente vive, então. Gente, cada sociedade tem o homem que mais lhe interessa, né? Preferencialmente os que não pensam, né? Os que consomem e os que produzem bastante, né? Eu acho que esse é o tipo de homem que você tem produzido, né? Essa sociedade tem produzido esse tipo de humanidade, né? Aí eu acho que a gente vai chegando numa coisa que o professor Fernando é especialista, né? Para falar dessa questão dos processos de subjetivação, né? Com certeza. Isso, gente. Foi bom estar aqui com vocês. Estou contente que eu acabei o meu capítulo. Muito obrigada, gente. O encontro foi ótimo. Eu vou agora encerrar a gravação. E um bom final de semana para todo mundo. Boa noite, gente. Obrigada pela presença, pelo companheirismo de vocês aí. Boa noite a todos. Boa noite.